Minha rainha, está na hora de você recuperar a sua vida de volta. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Minona Oficial. Eu sou a Benaia e hoje eu vim aqui com essas asas de fada madrinha, porque o conteúdo desse vídeo, minha gata, assim, um presente pra você. Você como uma queen, chegou eu aqui, ó, de fada madrinha, né, pra te presentear com esse conteúdo que, poxa, é aquele conteúdo pra fazer você recuperar o seu poder, minha gata. Recuperar a sua autoestima, recuperar a sua vida, recuperar o seu posto de chefa, de queen. Então, minha rainha linda e poderosa, já dá o seu like nesse vídeo. Você que já é rainha, que já é Minona oficial, que já segue o canal, que sabe que vai vir pedrada, bebê. Que vai vir pedrada. Aí se você é nova por aqui, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, nada por acaso, entendeu? Se você está aqui nesse vídeo, é porque a palavra de Minona é pra chegar até você. Assista o vídeo, veja se você se conecta com essa energia, se você se conecta com a energia de gostosas inteligentes aqui das Minonas. E se esse conteúdo fizer sentido pra você, considere se inscrever no canal e curtir o vídeo. Então não esquece, tá? Por enquanto você não precisa fazer isso não. Vou pedir pra você se inscrever no canal, curtir o vídeo, porque você nem sabe, né? Se vai fazer sentido pra você. Mas depois que você assistir, se você olhar assim e falar, gostei, você não esquece, tá? Você se inscreve no canal e curte o vídeo também, pra você ficar por dentro de várias outras novidades lindas e maravilhosas que estão por vir, tá? A ideia de fazer esse vídeo foi a partir de muitas reflexões. Sim, reflexões, loucuras. E sabe quando você chega numas conclusões assim que você, poxa, caramba, por que eu não pensei nisso antes? E velho, depois de você pensar nisso, você não enxerga a vida assim da mesma forma, sabe? Você, nossa, você começa a enxergar as coisas de outra maneira e eu resolvi vir aqui compartilhar com você. Dentro do meu trabalho com a Minona, né, de trabalhar com mulheres, né, de através do oráculo, através da mentoria, através de aulas, através de partilhas, de troca, pensando essa coletividade feminina, trazendo como um pilar o matriarcado africano, conversando principalmente, né, sobretudo com mulheres negras, eu percebo que as mulheres, elas têm muito receio de se colocar para o mundo. Tem muito receio de se movimentar com ousadia. Muitas vezes tomadas pela vergonha. Então tem muitas gatas que chegam pra mim, ai, eu tenho vergonha de fazer isso, aquilo, eu tenho vergonha de expor meu trabalho, então eu tenho vergonha de fazer uma live, eu tenho vergonha de fazer um vídeo, eu tenho vergonha de ir pra rua e falar tal coisa e tal coisa pras pessoas, né? Então muitas vezes mulheres que estão ali num lugar de desconexão do seu poder. Ou elas até sabem que elas são poderosas, mas na hora de ir lá e colocar a cara a tapa, bate a vergonha, bate o receio e essas mulheres permanecem nos bastidores. E muitas vezes não têm coragem de adentrar o palco em si. Ou você pode estar nesse vídeo e falar assim, ah, Bena, então esse vídeo não é pra mim não, porque eu, mais amostrada que eu, entendeu? Mais amostrada que eu, né? Mais do que essas como que é o nome disso aqui? Uma ombreira bufante, né? Uma pessoa que usa uma coisa dessa aqui, ela quer descrição, não é mesmo? Ah, Bela, não é pra mim porque eu não tenho problemas com isso. Eu não acho que eu sou uma pessoa que sinto vergonha. Eu vou lá, me exponho mesmo, faço os meus conteúdos, divulgo o meu trabalho. Quando eu quero uma coisa, eu vou dar a cara a tapa. Só que, muitas vezes a vergonha aqui não é necessariamente só sobre a gente subir no palco em si. Mas é a gente acreditar realmente que os seus sonhos mais grandiosos, os seus objetivos mais grandiosos são pra você. Ou seja, muitas vezes você é uma pessoa que não tem vergonha de se expor, mas lá no fundo você tem uma crença de achar que os seus desejos, os seus objetivos são muito grandes. Você já sentiu isso? De pensar assim, será que eu vou conseguir isso aí? Quando você pensa, sei lá, uma casa,
quando você pensa um carro, quando você pensa um relacionamento, quando você pensa um estilo de vida, quando você pensa um corpo, quando você pensa uma viagem. Enfim. Quando você se permite desejar algo e esse desejo parece muito inalcançável, muito impossível. É sobre essas duas gatas aí que a gente vai conversar. Porque esses dois lugares têm a ver com a gente buscar retomar a nossa vida de volta. A gente não ter mais vergonha de se movimentar grandiosamente, alinhada com aquilo que de fato a gente deseja para nós, mesmo que aquilo pareça muito grande. Mas afinal, somos grandes, gostosos, não é mesmo? E aí, eu queria compartilhar aqui nesse vídeo com você algumas reflexões, né? E uma virada de chave, assim, que aconteceu de uma maneira tão singela, né? Tão no dia a dia e tão poderosa que eu acredito que ela também pode te potencializar bastante. A grande questão aqui é sobre a gente se lembrar que nós somos donas da nossa própria vida. É muito louco isso? Parece óbvio, mas a gente se esquece constantemente. E eu sempre falo aqui na Minona que um dos grandes inimigos da nossa comunidade é a corrida de ratos, né? É você estar ali, né, se movimentando e fazendo coisas que, quando você para pra pensar, por que eu tô fazendo isso mesmo? Por que eu tô vivendo essa vida mesmo? É porque de fato eu desejo? Ou foi aquilo que foi imposto pra mim? E aí a grande questão é para que a gente possa se lembrar de que nós é que estamos no palco. Você está no palco da sua própria vida. E mais ainda, você é a protagonista da sua vida. Olha só. Olha só que doideira, né? E a gente se esquece disso. A gente se esquece que a gente é a protagonista, né? A gente é a personagem principal da nossa vida. E quando a gente recupera essa consciência, a gente modifica os nossos movimentos também. E aí eu vou te contar algo muito engraçado que aconteceu comigo e muito poderoso. E que fez eu, caramba, é isso mesmo. E ter mais coragem e força para fazer determinados movimentos na minha vida em si. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de assistir animes. Pois é, eu sou uma gostosa nerd assumida, entendeu? Cadê a Megan Thee Stallion? Depois que a Megan Thee Stallion, maravilhosa, aquela rapper maravilhosa, entendeu? Abriu as portas das gostosas que assumidamente gostam de anime, eu me libertei. Porque é uma coisa que eu bati um pouco escondido, né? Deixa bonita e tal, né? Aí depois que a Megan veio e escancarou pra todo mundo que ela era fã de anime e era isso mesmo, eu falei, opa, então é isso, somos dos pods das gostosas nerd. Eu, como uma boa gostosa nerd, sou fã de anime. E aí, eu passo grande parte, assim, né, a gente adora, eu com meu noivo, a gente ama ficar assistindo anime, né? E tem um anime que ele me forçou a assistir e que agora eu sou fã real oficial, né? Que é um anime chamado One Piece. Esse anime, assim, ele é um anime... por que eu tinha um pouco de ressalva com esse anime? Porque ele é um anime muito longo. Ele tem mais de 2.000 episódios e ainda não acabou ainda. Então imagina, né? Mas o mozão chegou e falou, não, porque esse anime aqui, você tem que dar uma oportunidade e tal. Eu falei, demorou, vamos assistir. E hoje eu amo, adoro. A gente assiste uns 4, 5 episódios por dia. E aí, você acredita que... Por que eu tô te contando isso? Assistindo esse anime, eu tive uma virada de chave muito grande sobre a minha própria vida, né? E sobre assumir cada vez mais o poder sobre a minha própria vida. Nesse anime, né, resumidamente, tem um personagem principal, né, que é o Luffy,
que ele é o capitão lá, é um anime que fala de piratas ali e tal, né? O Luffy quer ser o rei dos piratas. E aí ele vai montando a tripulação dele e tal. Super recomendo esse anime, inclusive para as gostosas delas, né? E aí tem esse personagem que, tipo, eles, enfim, né, se envolvem em várias situações muito doidas e tal, né? Só que eles sempre conseguem sair dessa situação. E aí, tinha um episódio específico que eu tava assistindo junto com meu noivo. E, cara, imagina o cenário mais desfavorável, assim, lá pro personagem principal. Tipo, meu, tava acontecendo, era um cenário assim que você olhou assim, mano, não tem como ele sair dessa. Não tem como sair dessa, ferrou. Olha aí, tipo assim, tava com um vilão lá que tava lutando contra, era um vilão assim que ele era mais forte que tudo. Entendeu? Você olhava, você não tem como, você ferrou, né? E aí, muito doido, porque, tipo, aí eu tava assistindo assim, com meu noivo e tal. E aí acontecendo, tipo assim, tudo caminhando pra dar errado. Tudo caminhando pro Luffy lá, o personagem principal, se ferrar. Tipo, morrer. E aí tudo caminhando pra isso, e aí tipo, nossa, caramba, aí aquela angústia ali, né? É uma história muito bem contada, assim, aquela angústia ali. E aí até que assim, eu lembro que eu falei assim pro meu noivo, não, mas não tem como o Luffy perder, ele é o protagonista. E aí, aquilo foi tão louco, porque tipo, na hora que eu me liguei disso, eu falei, é verdade, o Luffy, ele é o protagonista, então, ele não vai perder. E aí eu falei, aí eu só vou assistir, porque ele vai conseguir fazer alguma coisa e vai ganhar, né? Bem no estilo dos animes ali em si, né? Se você quiser assistir algum desses desenhos, né? O que faz a gente, mesmo diante de um cenário completamente catastrófico, saber lá no fundo que o protagonista vai sair daquela situação? Porque ele é o protagonista! Porque ele é o protagonista do vai ter, como que se ele perder essa batalha, como é que ele... Não tem mais anime, não vai ter mais nada, e a gente sabe que tem mais episódios. Então, independente do cenário, a gente confia. Mesmo que o cenário seja completamente desfavorável, a gente sabe que o protagonista vai vencer qualquer vilão. Vai vencer qualquer situação desfavorável para ele. E aí, refletindo sobre isso, eu pensei, nossa, como essa consciência é tão poderosa, como isso nos dá uma confiança para ir adiante, para fazer as coisas. E eu pensei isso, falei, pois é igual eu que sou protagonista da minha vida. Diante de diversos cenários desfavoráveis, eu não vou perder. Porque é sobre a minha história, é sobre a minha vida. E tem uma coisa muito louca nos animes em si, que tem a ver com a cultura japonesa, que todos os animes, né, eles partem de dois princípios fundamentais, que é o princípio da amizade. Então, a amizade é sempre muito forte dentro das histórias dos animes em si, e a persistência. Todo anime tem um personagem principal que ele precisa ter uma situação onde ele tem que ser muito persistente. Porque só através da persistência é que ele vai conseguir vencer lá. Então, todo anime, chega uma hora que você olha assim e fala, ei, ferrou, já era pra ele, não dá mais, game over. E aí o protagonista vai lá e consegue, pá, porque ele não desiste, né? E muitas vezes a motivação dele vem através da amizade, vem através do companheirismo, vem através da comunidade em si, né? Enfim. A grande questão, né? Esse não é um vídeo sobre animes em si, né? É um pouquinho, né? Mas é principalmente sobre essa consciência tão poderosa que eu tive ao assistir um anime e que eu precisava vir aqui compartilhar com você. Que às vezes é sobre a gente ter essa consciência. Eu sou a protagonista. Eu não vou ser derrotada. E você não sabe o quanto que isso é poderoso. A gente tem muita dificuldade em acreditar que aqueles sonhos lá gigantes e caramba, que parecem impossíveis. Se a gente só falar assim, meu, mas eu sou a protagonista. O quanto que é fundamental que a gente, de fato, viva aquilo que a gente deseja viver. Saia do lugar do bastidor,
de um lugar passivo sobre a sua própria vida e assuma. Você é o controle, você é a direção. Nossa, em vários momentos, depois dessa reflexão, que eu tive situações desafiantes e que eu até me parei, né, pensando, poxa, por que eu não tô fazendo aquele movimento se eu quero tal coisa? Por que eu não tô fazendo o movimento pra chegar ali? E eu me peguei pensando, porque eu acho que essa tal coisa tá tão longe. Não, essa tal coisa, depois eu olho pra ela. E aí na minha autoanálise, eu percebi que, na verdade, eu tava achando que aquilo era grandioso demais. E aí eu, como uma boa menina, como uma boa gostosa, nerd, inteligente, chefona, eu falei, epa, peraí. E aí essa reflexão e essa associação que eu tive ao assistir, né, esse anime fez com que eu tivesse também uma outra consciência sobre mim. E assumisse esse lugar. E movimentos muito fodas aconteceram a partir disso. Movimentos muito fodas de eu olhar assim, não, eu não vou me esconder, não. Não, eu não vou ficar levando essa área da minha vida desse jeito que eu não quero levar, porque é eu que escolho. E, independente dos vilões, eu sou a protagonista. Então eu sei que eu vou superar isso. Eu sei que eu vou alcançar aquilo que eu desejo porque eu tenho persistência. Porque se eu perder, acabou o anime. Se eu perder, acabou a história. Enquanto eu estou viva, eu sei que eu vou ganhar. Eu sei que eu vou vencer. E vão ter batalhas que vão ser muito difíceis. E vão ter batalhas que você vai olhar assim e falar, mano, ferrou com tudo, e agora? Essa situação, né? E aí você vai precisar se lembrar. É sobre a minha história. É sobre mim. Eu decido persistir. Eu decido continuar. Eu decido subir no palco e dizer sobre o que vai ser a minha história. Sobre o que vai ser a sua história em si. Eu achei muito importante vir compartilhar isso aqui com você, porque essa reflexão tão singela fez toda a diferença, assim, em pouquíssimos dias, em algumas posturas, em algumas áreas da minha vida, em como eu tava lidando com alguns desafios, quase lá entregando os pontos, eu falei, opa, não, peraí. E aí minha postura mudou. E as coisas ao meu redor também mudaram. E eu achei importantíssimo você, que é a minha comunidade aqui na Minona, também saber disso. Quero saber como chega essa reflexão. Se você já se sente protagonista da sua história, se você não quer mais ficar com vergonha de, isso aqui lá, vou fazer aquilo, ou, isso aqui tá muito longe, muito distante pra mim. E assumir que é sobre a sua história em si, e que é, sim, uma história de vitórias. E para uma história de vitórias, eventualmente a gente vai ter que lidar com vilões aí bem desafiantes. Mas quando tudo parecer, né, perdido, você vai se lembrar disso. Não, eu sou a protagonista. Então, eu sei que eu não vou ser derrotada. Isso vai te dar uma força para você, de fato, conseguir avançar, conseguir enfrentar desafios aí bem importantes. Quero saber como chega essa reflexão para você. Se você gosta de animes também. E sabe mesmo, se você é gostosa nerd também, tá? Muito obrigada pela sua companhia e axé pra nós.